Olá, sou o professor Lino e hoje vou falar com você a respeito da relação entre Olimpíadas e a psicomotricidade. Mas antes de contar essa história, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nós vamos nos remeter lá no início da história da nossa humanidade, onde esse nosso ancestral registrava toda a sua experiência de vida num arquivo pessoal, que nós chamamos de inconsciente pessoal. Grande parte desse arquivo refere-se à luta pela sobrevivência. Esses arquivos que são registrados aqui no inconsciente pessoal, eles são automaticamente compartilhados com um arquivo maior, um arquivo coletivo, um arquivo da humanidade, que nós chamamos de inconsciente coletivo. Mas aqui nós estamos falando somente de um indivíduo. Mas nós sabemos que não é bem assim, não é? São várias pessoas, muitas pessoas convivendo ao mesmo tempo. Todas essas pessoas tendo as suas próprias experiências desde o nascimento até a morte. Então vamos imaginar o tamanho desse arquivo, muito grande. E automaticamente todos esses arquivos são compartilhados no inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele faz parte da gente, faz parte do ser humano. Então, ao mesmo tempo que cada indivíduo colabora, contribui com a sua experiência para o inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo também exerce uma influência sobre todos os seres humanos. Assim, o ser humano foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E foi contribuindo com as suas experiências e sofrendo influência ao mesmo tempo. E até os dias de hoje. Então dá para se imaginar o tamanho desse arquivo coletivo. Mas alguma coisa aconteceu de importante nessa trajetória para o nosso tema, que foi quando esse homem passou inclusive a ser chamado de homem civilizado. Por quê? Porque ele passou a plantar a sua própria comida e passou a criar os animais para o seu próprio sustento em cativeiro. Então todo aquele hábito que ele tinha de caçada, de sair em luta à caça, de repente se tornou desnecessário. Mas ele não deixou de sofrer influência desse tempo aqui, que nós podemos falar de 1 milhão ou até alguns milhões de anos, né? Então é uma influência muito forte. Então, quando ele se viu nessa situação, que sentia esse impulso a ir à caça, mas ao mesmo tempo não havia mais necessidade, ele acabou buscando alternativas de sublimar esse impulso, de transformar esses impulsos em uma outra atividade que ele pudesse sentir as mesmas emoções, reelaborar essas mesmas emoções e sem a necessidade da caçada, sem a necessidade de matar do sangue dos animais. Então ele passou a exercer essa atividade através do esporte. O esporte é uma forma simbólica da caçada. É uma outra maneira de você extravasar esses impulsos sem ter a caça dos animais propriamente dita. Então, aqui nós temos na caçada a preparação da equipe para ir à caça, né? Que exige inclusive um preparo físico extremamente grande. Depois tem a caçada propriamente dita, tem a questão da estratégia de encurralar a caça, tem o lançamento, tem a pontaria de acertar e abater a caça. E depois trazer essa caça de volta para a aldeia, onde o herói volta é reconhecido, né, da sua habilidade que trouxe o sustento para a aldeia. Então ele é premiado, né, com esse reconhecimento. Aqui no esporte nós temos os mesmos elementos, né? A preparação física precisa ter uma disposição, uma energia, um condicionamento físico, uma força realmente muito grande para se desenvolver um esporte.
tem a questão da corrida, né, do chegar antes, do ser melhor que o outro. Depois nós temos alguns esportes que inclusive tem a própria lança, que era usada para lançar, para abater o animal. E outros nós temos um alvo, que não é um alvo mais simbólico como o gol, né? Aqui nós estamos vendo o handball, que também tem um goleiro. O goleiro é uma forma de dificultar que seja feito o gol. Então, para dar mais emoção, para você reviver aquelas experiências que eram vividas na caça. A luta e, finalmente, o reconhecimento. O reconhecimento que você conseguiu superar, o herói que conseguiu combater e, de certa forma, abater a sua caça. Então, todos esses elementos da caçada, eles estão presentes no esporte, né? A violência, o quase gol, né? O gol e a premiação do herói, o extravasamento do herói. O interessante é que nos jogos de futebol, por exemplo, nós temos um grande público assistindo. Por que esse grande público está interessado em assistir uma partida de futebol? Porque o público, através do seu time, ele revive toda essa experiência do caçador. Então ele pode reelaborar esses sentimentos, ele pode transformar, ele pode sublimar esses sentimentos numa coisa mais refinada, né? Então, por isso, o torcedor revive com o seu time as mesmas experiências que o caçador revivia. Então, o torcedor projeta no seu time as suas próprias experiências. Então, ele também faz o efeito no torcedor de refinar, de sublimar esses impulsos mais primitivos. Então, a torcida participa fazendo a sua parte e nós temos aí, então, essa relação entre os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, né, e a psicomotricidade. Fica o convite aqui para você visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br. Eu peço a gentileza de você dar um like aí no nosso vídeo e compartilhe isso com seus amigos e deixe o seu comentário. Gostaria de saber o que você achou aí da nossa exposição, tá ok? Muito obrigado e até mais!